Olá, famílias! Vamos falar sobre o manejo da febre, justamente para a gente evitar de ir correndo para o pronto-socorro toda vez que a criança apresenta ali uma temperatura mais elevada. Eu entendo super que a febre assusta muito as famílias, principalmente porque deixa a criança muito incomodada, né? Na hora da febre, aquela criança que não para quieta, de repente fica molinha, moadinha, quietinha, e isso assusta muito as famílias. Mas a primeira coisa é, na consulta com o pediatra, com o médico de família, na UBS, sempre peçam uma orientação de qual medicamento vocês podem utilizar durante um quadro febril. Vou até falar, porque na verdade essas medicações não mudam muito, né? Basicamente a gente usa dipirona e paracetamol para febre. E aí, mas é importante vocês terem uma orientação médica para vocês saberem a dose para a criança de vocês. Mas fato é que a criança começou a ter febre, não importa ali o valor da febre, não importa se é uma febre de 39 ou de 38. A primeira coisa que você vai fazer é avaliar a indicação da medicação. E a indicação de dar o remédio para febre não é necessariamente o valor da temperatura em si, mas como a criança está. Se a criança está com febre e está bem, ativa, brincando, você pode até usar medidas não medicamentosas para tentar baixar esta febre. Você vai hidratar a criança, então oferecer líquidos. Se for um bebezinho pequeno que mama no peito, estimular bastante esse bebê a mamar, porque a hidratação vai proteger. Você pode dar um banho morninho, e aí eu até abro um parênteses, gente, não é banho gelado, e nunca coloquem álcool na água do banho. É um banho morninho mesmo, deixa essa criança fresquinha. E dá para fazer compressas também, dependendo da idade da criança. Mas a criança está com febre e ela está irritada, ela está chorosa, gemente, incomodada, a gente vai medicar e observar se essa temperatura vai abaixar. Baixou a temperatura, né? Vamos ver como essa criança reage. Com a temperatura normal, ela está ativa, brincando, interagindo, comendo do jeito normal dessa criança, a gente vai observar em casa. Agora, se mesmo depois de baixar a temperatura a criança continua prostrada, muito molinha, talvez a gente deva considerar sim uma avaliação médica para essa criança. Nesta criança que ficou bem após baixar a temperatura, que a gente vai observar em casa, muito provavelmente, em algumas horas, essa febre vai retornar. E aí, de novo, nossa, tá com febre de novo, e agora o que eu faço? Toda vez que a criança tiver febre, a gente vai seguir os mesmos passos, de tentar baixar a febre com medidas não medicamentosas, mas se a criança estiver muito incomodada, a gente vai medicar com um antitérmico. E vai sempre observar se essa criança está apresentando algum outro sinal clínico que nos direcione a saber qual é a causa dessa febre e até entender se precisa ou não da avaliação médica. Geralmente, no primeiro e segundo dia de febre, a gente não tem tantos sinais clínicos associados, costuma ser só a febre mesmo, que é a resposta imunológica do organismo, é o nosso organismo se defendendo daquela infecção. Eu tenho crianças, gente, que muitas vezes essa resposta imunológica é tão eficaz que essa infecção ela não progride, ela não se concretiza. Então, a gente acaba não sabendo o que causou aquela febre, mas a gente sabe que essa criança teve a exposição a um agente infeccioso e o organismo dela reagiu manifestando a febre. Mas pode acontecer que ali no segundo ou no terceiro dia de febre, essa criança apresente sinais de localização. O mais comum no momento atual são sintomas gripais, porque a gente está tendo bronquiolite, influenza, né? Então essa criança vai ter tosse, congestão nasal, coriza, às vezes ali fica bastante secretiva, com bastante catarro. E aí a gente sabe que a gente está diante de um resfriado comum. E eu falei com vocês nos vídeos anteriores, quando que nesses resfriados, né, nesses sintomas gripais, a gente precisaria procurar o atendimento médico. Mas aqui se a criança tem sintomas gripais, sem sinais de desconforto respiratório, a gente vai continuar observando em casa e tratando somente com sintomáticos, né, a lavagem nasal e a inalação. Crianças maiores podem manifestar uma dor, né? Elas podem dizer, tá com dor na garganta, tá com dor no ouvido, tá com alguma outra dor para fazer xixi. Pode começar uma diarreia, um vômito, né? E aí, com esses sinais de localização, a gente vai avaliar se precisa ou não, de novo, de um exame médico para se diagnosticar e tratar o que está acontecendo. Existem quadros muito comuns em crianças pequenas, que são as doenças exantemáticas, que a gente tem ali 2-3 dias de febre e ao término deste período, essa criança ela vai melhorar da febre, mas vão surgir as manchas pelo corpo. Esses quadros costumam ser benignos e também não precisam da busca para o pronto-socorro. Mas acho que um grande medo que as pessoas têm
é dessa criança evoluir com uma convulsão febril. A convulsão febril é um evento raro, ele não é muito comum e geralmente acontece em crianças que já têm uma história pessoal ou familiar de convulsão febril. Se essa criança nunca teve convulsão e não tem história na família, não precisa ficar com tanto medo assim. Mas nesses casos, quando a gente tem esse histórico, né, também não significa que precisa sair para o pronto-socorro, correndo para o pronto-socorro. Significa que você tem que ter um manejo um pouco mais assertivo, no sentido de não vai ficar esperando a temperatura subir muito. Percebeu que a temperatura já está subindo, a gente já faz o antitérmico para evitar realmente que essa criança evolua ali com o quadro da convulsão febril. Um outro grande medo das pessoas é, mas e se for uma infecção grave, se for uma infecção bacteriana e não tem que coletar exames? Gente, até tem, né? Quando a gente tem, de novo, aquele critério de uma febre mais prolongada ou de uma criança que não está bem, é uma criança que está prostrada. Nenhuma criança com meningite está brincando e correndo pela casa, né? Então é por isso que, diante realmente de um comprometimento do estado geral, vale a pena a gente procurar um atendimento, porque a gente vai investigar infecções mais graves. Mas se a criança está bem, né, em bom estado geral, apesar da febre, a gente pode cuidar dessa criança em casa.